só quem entrar até 10h10 que recebe a presença, entendeu? Bom, então, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação do professor Walter Nillenbaum, né? Vou apresentar rapidamente o professor Walter. O Walter é médico veterinário, formado pela UF, com mestrado em reprodução animal, lá pelo programa de pós-graduação em ciências veterinárias lá da UF, e doutorado em ciências com área em... desculpa, vou ter que toda hora ficar aceitando, então interfere um pouco. Com área de concentração em microbiologia, né? Tem um pós-doutorado calma aí, só um minutinho. Tem um pós-doutorado pela USP, né? E tem um pós-doutorado também pelo Instituto de Pasteur, lá em Paris, em área de leptospirose. Atualmente é professor titular da UF, né? E é pesquisador visitante lá na unidade de espiroquetas do Instituto Pasteur, na França. Além disso, o Walter é pesquisador 1A do CNPq, o Walter é cientista do nosso estado, ele foi coordenador da FAPERJ na área de medicina veterinária por uns 10 anos, né, Walter? Mais ou menos? Sim. Mais ou menos uns 10 anos. Foi coordenador da nossa pós lá de medicina veterinária também. E já está há uns 3, 4 anos, né, como coordenador de pesquisa na PROP, na nossa universidade. Né? Além disso, é editor de diversos periódicos A1, né? Então, acho que quando eu pensei em convidá-lo para essa palestra, né, acho que é uma pessoa bastante adequada, digamos, para falar sobre pensamento científico, né? Se a gente tem uma pós aí agora interdisciplinar, acho que é um tema, né, perfeito para todos nós, alunos, professores, né? Sempre muito bom ouvir sobre pensamento científico, né? Então, eu já conheço essa palestra dele, então eu pedi a ele, né, nessa quarentena, que ele reservasse um tempinho, e ele imediatamente aceitou, então eu agradeço bastante, tá? Em nome da nossa pós-graduação. A vice-coordenadora está aqui, e vários outros membros, né, professores, estão aqui também. Tá bom, Walter? Então, eu te passo a palavra. Tem aí de 1h, 1h10, mais ou menos, tá bom? Aí, normalmente, o que a gente faz, no final, os alunos mandam algumas perguntas, né, dúvidas, curiosidades, pelo chat, aí eu vou lendo para você, tá bom? Aí, gente, eu peço a todos que desliguem, por favor, o microfone, tá? Para não dar interferência. Tá contigo, Walter. Pronto. Bom dia a todos. Poxa, eu estou muito contente. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, professora Joana. Muito obrigado à coordenação da pós-graduação. Eu estou vendo um monte de colegas prestigiando e fico muito contente de estar vendo 108 pessoas, 109. Bom, vou ficar contando direto, não, mais de 100 pessoas online. Espero que, de fato, isso ajude todo mundo, né? Por que eu tenho falado sobre pensamento científico, né? Basicamente, vamos pensar na grande revolução que aconteceu no pensamento e na ciência, de uma forma geral, né? E na educação e no ensino nos últimos, vamos dizer, 20, 30 anos. O que aconteceu? Antigamente, e apesar de eu ser muito jovem, eu ainda peguei essa época, a gente tinha um professor que era basicamente o detentor do conhecimento, e o aluno, que era aquele que não tinha o conhecimento. Então, uma aula era basicamente o professor transmitindo o conhecimento, transmitindo a informação para o aluno. Tá? Com o advento da internet, a popularização da internet, hoje todo mundo tem um smartphone e tem o mundo em suas mãos, basicamente, né? Isso caiu por terra. Qualquer Google, em centésimos de segundo, vai resolver e vai te dar uma informação com muito mais detalhamento, atualização do que o seu professor, muitas vezes. Tá? Então, o professor, ele depois de milhares de anos, ele sai da posição de detentor do conhecimento, em que vai passar informação, que vai passar conteúdo, para, na verdade, um papel de grande orientador. E é isso que a gente precisa começar a entender. A aula, a transmissão do conhecimento não acontece mais sobre a forma de transmissão de conteúdo, mas sim acontece sobre a forma de formação de seres críticos, seres pensantes, tá?
E esses seres pensantes serão capazes de criar o próprio conteúdo e serão capazes, principalmente, de reconhecer a validade e a confiabilidade dos conteúdos que estão disponíveis na internet, tá? Para que a gente não seja vítima de fake news, de tudo quanto é canto, e tudo isso que a gente está vendo toda hora, né, de pessoas menos preparadas, menos críticas, que adoram falar seus achismos online, né? Então, a proposta dessa aula aqui hoje, gente, não é exatamente passar conteúdo. Não tenho a menor intenção de passar conteúdo. Tem 200 milhões de aulas excelentes sobre história do pensamento científico, metodologia científica, isso tudo está online, tá? A minha proposta é despertar em vocês, despertar em todos vocês, o que é o pensamento científico. Porque o que eu costumo dizer é o seguinte: ou você é um cientista, ou você não é um cientista. Você não pode resolver ser cientista na hora que você senta no computador para escrever sua tese. E só pensar de forma científica nesse momento. Isso não faz sentido. Você precisa viver a sua vida cientificamente. Você precisa ter as suas crenças, seus dogmas, vamos dizer assim, baseados na ciência, baseados no pensamento científico. Entende? Quando você, de fato, aceita a forma de pensar científico, o pensamento científico na sua vida, você, de fato, se torna um cientista. E aí se torna muito mais simples você fazer ciência. Tá? Não é que você é cientista porque faz ciência. Você faz ciência porque você é um cientista. Tá? Então, deixa eu entender aqui como é que eu faço para apresentar o meu PowerPoint. Apresentar agora a tela inteira. E aí eu tenho que vir aqui abrir isso. Um momentinho. Eu não estou vendo. O que está aparecendo para vocês? Apareceu para vocês a minha tela? Por enquanto, só você. Por enquanto, só você. Compartilhar. Espera aí, eu clico nela. Isso. Compartilhar. Está compartilhando a minha tela. Vocês estão vendo a minha apresentação? Espera aí. Está abrindo. Agora... Está dizendo que eu estou apresentando, mas o que é que vocês estão vendo? Por enquanto, você. Então cadê? Espera aí, eu tenho que abrir na tela? Ah, tá. Isso. Aí dá um F5 aí para... Ok. Então agora vocês estão vendo a minha apresentação? Sim. Tá, mas é curioso, porque eu não vejo o que vocês veem, mas tudo bem. É estranho falar assim, mas vamos embora. Tá? Então, vamos começar pela apresentação. Então, como eu estava apresentando, a gente vai falar sobre pensamento científico. Né? Meus títulos aí, alguns deles a Joana já falou, né? E uma coisa que eu acho interessante deixar claro para todo mundo, tá? Eu sempre falo isso. A minha carreira ela foi toda feita dentro da UF. Tá? Eu tive o doutorado na UFRJ, eu tive pós-docs em outros lugares, mas eu sou professor da UF há 29 anos. Caramba. Tá? Então, assim, nunca aceitem quem diz para vocês que não se faz pesquisa na UF, que não dá para fazer pesquisa na UF. Nunca aceitem as pessoas que te botam para baixo. Tá? Hoje em dia é muito menos difícil do que quando eu comecei. Eu não estou falando isso por mérito próprio, não, porque quando eu comecei era menos difícil do que quem me precedeu. Né? O que eu quero deixar claro é que você consegue ter uma bela carreira internacional científica dentro da UF. É perfeitamente possível. Mas vamos trabalhar. O que é pesquisa científica? Tá? Walter, desculpa, um segundo. Oculta essa barrinha aí para não ficar aparecendo para todo mundo. Só apertar o ocultar aí. Isso. D'accord. Ok, foi. O que é pesquisa científica? Então, quais as características que vai diferenciar dos demais tipos de pesquisa? Tem um monte de coisa de pesquisa, né? Quando a gente era pequena, a pessoa mandava pesquisa, né? No meu tempo, a gente olhava na enciclopédia, alguma coisa assim, tudo é online, né? Mas, assim, você ir buscar conhecimento já existente é uma pesquisa, né? Você fazer pesquisa IBGE, né? O censo é uma pesquisa, tudo isso é pesquisa, tá? Você está criando dados. Mas a pesquisa científica, basicamente, é aquela que vai gerar um conhecimento não existente. Essa é a principal característica.
da pesquisa científica, tá? Então, quando alguém vem me dizer que vai fazer, por exemplo, uma revisão bibliográfica, se essa revisão bibliográfica é exclusivamente uma revisão, ela não é pesquisa científica. Agora, se ela entra com uma análise crítica, com uma meta-análise, se ela entra com um posicionamento de um pesquisador sênior, se ela determina caminhos e ela faz uma triagem do que é mais válido do que o que é menos válido, aí é uma pesquisa científica, porque ela está gerando conhecimento. Tá? Então, essa é a principal característica, que é o que mais diferencia, por exemplo, da extensão. Tá? A extensão é a aplicação de um conhecimento pré-existente, né, para a população, para um determinado grupo, para, né, a população maior, intra ou extra-universidade. Tá? E, no caso, a pesquisa científica, ela trabalha gerando um novo conhecimento. E eu vou começar um pouquinho lá na pré-história, né? Australopithecus, Homo sapiens. Vamos para o Homo sapiens já, 200 mil anos atrás. Quase nada. 200 mil anos é muito pouco. Tá? Nós somos um macaco bem vagabundinho, vamos combinar. Né? Um macaco assim que não vale nada. A gente não corre bem, a gente não tem dentes maravilhosos, a gente não é enorme, a gente, assim, do ponto de vista de animal, a gente perde para quase todos os nossos predadores da savana. Né? A gente é uma presa relativamente fácil. Né? E em termos de caçador, a gente também é bem medíocre. Né? Tanto que a maior parte, pelo que a gente sabe, os nossos antepassados eram, em sua maioria, coletores de raízes, coletores de frutos, né? E caçadores no sentido de pequenos animais, né? Que não chega a ser exatamente uma fonte proteica extraordinária. Por isso também nós éramos muito poucos, e por isso também nós tivemos mais de uma vez à beira da extinção. Não sei se vocês sabem disso, nós já chegamos a ser pouco mais de 3 mil indivíduos, quer dizer, tecnicamente extinto, né? E depois, com o tempo, a gente foi melhorando e a gente se tornou a espécie predominante no planeta. Para o bem ou para o mal, isso é outro assunto. Tá? Então, assim, o que aconteceu? Aconteceram duas mutações que aconteceram do ponto de vista evolutivo praticamente ao mesmo tempo, estou falando de poucos milhares de anos aí, né? Duas mutações muito importantes. Tá? Uma delas vocês já devem ter ouvido falar muito, que é o polegar opositor. Tá? O polegar opositor nos permitiu manipular ferramentas, nos permitiu começar a trabalhar com ferramentas. Então, do ponto de vista individual, isso nos deu uma vantagem evolutiva muito grande. Né? Mas nós não somos o único animal que manipula ferramentas. Nossos primos chimpanzés manipulam ferramentas. Outros animais cada vez mais estão sendo identificados, como até algumas aves e tal, que são capazes de trabalhar com ferramentas. Então, isso foi uma grande vantagem evolutiva, mas não justifica tudo isso que aconteceu conosco. Né? O que, de fato, fez uma grande diferença foi uma mutação importante na nossa faringe. Tá? E essa mutação, um deslocamento na faringe, na abertura das cordas vocais, que nos permitiu, eu não sou especialista nisso, eu falo isso de uma forma mais genérica, né? Que nos permitiu criar uma quantidade de fonemas muito maior do que a gente criava antes. A gente saiu do uga-uga para criar uma grande quantidade de fonemas. Esses fonemas foram lentamente se organizando em linguagem. Tá? E essa linguagem, então, permitiu a comunicação entre as pessoas. E aí nós, que sempre fomos um animal social, nós reforçamos a nossa sociabilidade de uma forma que pouquíssimas espécies têm isso. Tá? Então, um indivíduo, um homem, não era capaz de matar um mamute. 20 são capazes de matar um mamute, principalmente se tiverem com ferramentas. Polegar opositor, mais a linguagem. Tá? Então, a linguagem e a comunicação foi o que nos tornou sociáveis e começou a nos preparar para o salto evolutivo que a gente deu, né, e para tomar conta do mundo, basicamente. Né? Só que isso daí, esse conhecimento se extinguiria a cada geração, como acontece com todos os animais. Né?
o conhecimento técnico acabaria por se extinguir. E começou a acontecer o quê? Nós passamos a educar os nossos filhos. Tá? Nós passamos a fazer isso que eu estou fazendo agora. Transmitir conhecimento de uma pessoa mais velha e mais experiente para os jovens. Então, vocês não precisam, como eu não precisei, descobrir a roda a cada geração. A gente recebe a herança educacional e técnica dos nossos antepassados. A isso se chama cultura. E a cultura, de fato, é o que torna o homem um animal único. Tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Por que eu fui lá atrás? Porque eu vou fazer uma breve história de como a ciência se desenvolveu, mas ela veio se desenvolvendo justamente porque ela passa de geração para geração. Esse é um aspecto essencial para a gente entender. É a cultura decorrente da linguagem, da comunicação, que muito mais do que o polegar opositor, nos tornou o que somos hoje. Muito rapidamente, uma questão evolutiva, tá? Cronológica. Então, imediatamente o homem começou com o seu pensamento mágico, vamos dizer assim, né? Ele conseguia observar fenômenos da natureza, mas ele não tinha explicações para aquilo, né? Então, tudo que não tinha explicação era magia, tudo que acontecia por magia. Então, ele começa a perceber que existem estações do ano, né? E que ele vai sentir frio e passar fome. E muitas vezes os seus filhos vão morrer durante o inverno. E ele não consegue entender por que isso acontece. Então, era o pensamento mágico. Tudo acontecia com uma aura de grande mistério, uma aura de grande magia mesmo, né? Tudo acontecia por fenômenos sobrenaturais, né? E, rapidamente, os homens, então, mais, vamos dizer, mais intelectuais da época, né? Eles conseguiram perceber que eles eram capazes de interferir na vida de animais, por exemplo, né? Eles eram capazes de interferir na vida de seres menos evoluídos. Eles eram capazes, por exemplo, de punir ou castigar uma criança, né? E então, o raciocínio começou a vir o pensamento mítico, né? São os deuses e a ideia de que nós, então, seríamos os seres menos evoluídos, ou as crianças de seres mais evoluídos, de seres superiores. Então, o pensamento mítico, ele veio acontecendo. O principal exemplo disso seria, né, os deuses gregos, mas a gente tem várias outras representações de mitos em praticamente todas as grandes culturas antigas, né? E esse pensamento mítico, então, ele nos inferiorizava em relação a seres superiores. Basicamente, essa era a proposta. Tá? Eu estou passando rápido, isso só para vocês saberem, essa palestra é uma palestra de 2 horas e meia. Tá? Então, o João me pediu 1h15, eu estou fazendo uma versão condensada. E esse pensamento mítico começou a evoluir para o pensamento religioso. Então, o que acontecia? Algumas pessoas estudavam mais esses seres míticos, algumas pessoas entendiam mais esses seres míticos, e algumas pessoas, então, começaram a se tornar o que a gente chama hoje de sacerdotes. Essas pessoas se tornaram os especialistas naquele conhecimento. Tá? E, com o tempo, esses sacerdotes se tornaram um grupo privilegiado, era um grupo, uma casta privilegiada, em que toda a tribo, toda a população devia lhes alimentar, devia lhes dar conforto, eles não iam para a guerra. Então, era uma casta privilegiada em praticamente todos os grandes grupos sociais da nossa história, e esse grupo privilegiado, então, foi cada vez mais criando rituais para que tornasse cada vez mais longe os religiosos, os sacerdotes, do povo comum, até que isso se tornou, então, um direito hereditário, como a gente vê em várias e várias religiões, das mais antigas principalmente. Tá? Passando mais rapidamente sobre isso, a gente passa para o pensamento vulgar. O pensamento vulgar é aquele do senso comum, né? Assim, tipo, todo mundo sabe disso. Não, todo mundo sabe que funciona assim.
né? É assim porque está na cara, porque todo mundo sabe. Bom, o que quer dizer todo mundo sabe, né? Até uns 200 anos atrás, todo mundo sabia que a sangria era o melhor método médico que existia. E hoje a gente sabe que não só ela não ajuda, como ela matou muita gente, né? E o senso comum começou a ser muito divulgado, até mesmo pelos sacerdotes, né, como instrumento político. Então a gente tem toda a Idade Média, perseguição a mulheres que dominavam, por exemplo, a farmacopeia, né, das plantas. Essas mulheres foram chamadas de bruxas, né? Alguns grupos de religião distinta, ciganos, judeus e etc., e mouros, todos eles foram sendo demonizados porque era óbvio, todo mundo sabia do senso comum. Esse senso comum quase sempre era criado por um grupo que tinha interesse que aquilo se tornasse senso comum. Vamos combinar que não é muito diferente do que a gente está vendo até hoje de fake news e manipulação de informação, mas isso é para outra aula. Passamos, então, para o bom senso coletivo. Esse pensamento vulgar ele foi se construindo de uma forma cada vez mais ampla, não é? Então, a gente chega, basicamente, no início do iluminismo, estou falando do século XVII, aí, uns 300 anos atrás, né? A gente chega no início do iluminismo em que todo mundo sabia tudo, basicamente, né? Assim, você nascia, você era ensinado do que realmente importava, e não passava na sua cabeça você questionar os ensinamentos dos nobres, ou os ensinamentos dos sacerdotes, ou o ensinamento da sua religião, ou a ordem de Deus, ou o que todo mundo sabia, né? O exemplo principal seria a sangria, no caso, mas vários outros procedimentos ditos médicos. Então, assim, esse era o bom senso coletivo. Ninguém questionava o bom senso coletivo, tá? Até mais ou menos o final do século XVII, quando a gente teve o início do iluminismo. Então, você tem Rousseau, você tem Descartes, né? Você tem os primeiros iluministas, que eles começaram, de fato, a criticar aquilo tudo que parecia tão óbvio, mas que simplesmente não funcionava na maioria das vezes, né? E aí começa uma era que nos trouxe até hoje, na verdade, o iluminismo, né? Infelizmente, ainda não amplamente implementado como eu gostaria. Bom, e o pensamento começou a se tornar crítico. Na verdade, a partir daí, do bom senso, do pensamento crítico, as pessoas já começaram... As pessoas não, desculpe. Os intelectuais ainda não tinham essa divulgação. Os intelectuais começaram a entender que você não podia aceitar o ensinamento facilmente, que você tinha que ter uma visão crítica sobre aquilo, tá? E foi aí que começou, então, a ideia de escolas, de educação da população como um todo, para que a população tivesse uma base educacional que lhe permitisse ter um pensamento crítico, né? E isso levou à nossa idade moderna e depois contemporânea, tá? E eles foram buscar, na verdade, esses iluministas, eles foram buscar o pensamento filosófico. O pensamento filosófico, ele veio acontecendo ao longo de todos esses milênios, vamos dizer, ao longo, a gente pode começar com eles ali na Tales de Mileto, estamos falando dos 3.000 anos atrás, né? O pensamento filosófico, ele sempre foi muito restrito a poucos pensadores. E foram os iluministas, e foi essa proposta de educação da população, que de fato foi buscar a ideia da filosofia, que eu vou falar um pouquinho daqui adiante, e que veio desembocar no pensamento científico propriamente dito. Esse final foi rápido de propósito, que eu vou detalhar. O pensamento crítico, ele avalia as crenças do senso comum dentro de determinados critérios, tá? Então é isso, você deixa de aceitar o que as pessoas te dizem se você não tem uma prova, se você não vê isso acontecer, tá? Então, o pensamento crítico começou a ser uma interpretação bastante habilidosa e ativa, né, da informação, da comunicação. Você, então, recebe aquela informação, mas ela não é, obviamente, certa. Ela precisa ser pensada, ela precisa ser refletida com o espírito crítico. Muitas vezes ela precisa ser demonstrada,
Tá? Penso, logo existo. Penso, logo existo é uma frase que caracteriza muito bem pensamento crítico. Né? Até então, na Idade Média, você falaria que alguém pensa, mas ninguém tinha que pensar nada. O mundo era aquele ali, ponto final, por ordem de Deus, e a informação do sacerdote. Tá? E o pensamento crítico, pela primeira vez, não é mais baseado em procedimentos rígidos que vêm fechados para a gente. Ele é baseado em conceitos e em princípios. O pensamento filosófico já é muito mais exigente. A partir da mitologia lá atrás, e principalmente do pensamento crítico, os pensadores iluministas, basicamente, tá? Não estou absolutamente negando a importância dos filósofos antigos, mas eles eram bastante restritos. Eu estou falando sobre o impacto para a humanidade. Foram os iluministas que trouxeram eles de volta, tá? E foram aí que a gente teve reflexões importantes sobre o conhecer, o ser e o fazer, tá? A grande diferença do pensamento filosófico para o pensamento científico é que o filosófico ele se baseia na busca de verdades universais, tá? Então ele é muito mais contemplativo e interpretativo no sentido e não tanto criativo, entendeu? Ele se baseia em tentar decifrar a natureza, decifrar as forças da natureza como se essas fossem absolutamente estáveis e permanentes, o que nós sabemos que não é. Então, uma grande diferença do pensamento filosófico para o pensamento científico é que o científico ele permite ser alterado o tempo todo, enquanto que o filosófico ele tenta interpretar, ele é mais passivo, ele é mais contemplativo, embora bastante reflexivo. Passando muito rapidamente, o chamado pai da mitologia, Tales de Mileto, como eu falei, em que procurava-se, como eu disse, leis universais, tá? para todo o cosmos. Né? Então, a primeira pergunta que Tales de Mileto se fazia, qual a matéria-prima básica do cosmos? Então, ela chegou à ideia de água. E daí eu tenho Sócrates, tá? falando sobre reflexões e uma primeira grande pensador, né? trazendo a ideia da gente refletir sobre a vida, né? Aristóteles, talvez o mais importante dele, talvez vocês saibam que a gente não... Aristóteles nunca escreveu nada, né? Ele não seria pesquisador do CNPq. Quase tudo que a gente tem de Aristóteles foi escrito por seu discípulo Platão, né? Que botou no papel depois os conhecimentos e as transmissões de Aristóteles. E, na verdade, Aristóteles dizia isso, a verdade está no mundo à nossa volta, quer dizer, como se a verdade fosse algo pré-existente que nós deveríamos apenas descobrir. Né? Aí eu já pulo para os iluministas, tá? Já cheguei no século XVII e estou falando de Descartes, como eu já falei, penso, logo existo. Aí começa o pensamento crítico. Tá? Então eu penso, eu reflito, eu não aceito mais o conhecimento pronto, pré-determinado que veio para mim. Tá? Rousseau, com sua teoria, né, até do bom selvagem, né, então, na verdade, ele acredita que o homem nasce livre, né, e que é a sociedade que nos acorrenta. Então, que por meio da reflexão, por meio do pensamento filosófico, nós teríamos a nossa liberdade de pensamento e nossa liberdade mais uma vez. E eu chego finalmente ao pensamento científico. Não está aparecendo o relógio para mim, ok. O pensamento científico, então, são sistemas de conhecimento que derivam da filosofia, obviamente, tá? Filosofia, o amigo do conhecimento, né? Filosofia, tá? E que tentam chegar ao porquê e ao como dos fenômenos, tá? Esse talvez seja um dos slides mais importantes para a gente trabalhar, que é, assim, uma definição, vamos dizer assim, do que seria um conhecimento científico. O que faz um conhecimento ser científico de verdade? Tá? Então, eu peço que todos prestem bastante atenção. Ele é factual. Quer dizer, não tem eu acho. Eu não quero saber o que você acha, a não ser, claro, que você seja um pesquisador sênior e esteja escrevendo um artigo de opinião. Tá? Mas, de uma maneira geral, eu acho isso, eu acho aquilo. Tá? Eu quero fatos. Eu quero ser baseado em fatos observacionais, de laboratório ou de pesquisa de campo. Eu quero ver os fatos.
Então, o conhecimento só é científico se ele é baseado em fatos. Isso é muito importante, tá? Ele é contingente, porque a nossa teoria, a nossa hipótese, ela só vai ser conhecida por meio da experimentação, tá? Esse daí, na verdade, não serve para todas as ciências, vamos dizer. Tem muita ciência que eu não faço experimentação, que ela é totalmente observacional, tá? A astronomia, por exemplo, eu não consigo mexer com os planetas para fazer minhas propostas, né? Mas, assim, observem que eu falei astronomia e não astrologia, tá? Então, vamos lá. De uma forma geral, as nossas observações dos fatos, elas devem ser repetidas, reproduzidas por meio da experimentação. Não vale para todo o pensamento científico, mas é uma regra bastante comum, tá? Ele é sistemático, porque ele vem formando um saber ordenado. E foi aqui entra aquela questão que eu falei da cultura, da transmissão da cultura. Ninguém nasce do zero, tá? Dificilmente uma ideia, uma hipótese, ela nasce do nada. Quase sempre você vem colocando um tijolo num muro que vem sendo construído já há séculos. Por isso a gente começa um artigo científico, por exemplo, uma revisão de literatura, com a introdução. Por isso eu peço para todos os meus orientados estudarem muito antes de começarem a escrever, antes de começarem a fazer seu artigo. Porque você tem que saber o que já foi feito, tá? Para você, então, saber onde está a lacuna do conhecimento e onde você pode colaborar, tá? Então, ele é sistemático, ele é baseado na transmissão de conhecimento, na cultura, tá? Ele é verificável, tá? Quer dizer, se não puder ser comprovado, não é científico, basicamente é isso, né? Se eu não conseguir comprovar, eu não estou dizendo que não é verdade, prestem bem atenção, tá? Se vocês pensarem, quase todos os fenômenos religiosos estão no campo da fé. Não estou negando, não estou dizendo que não são verdadeiros. Eu estou dizendo que eles não são científicos, o que é bem diferente, tá? Então, se eu não consigo comprovar uma determinada hipótese, ela não é científica, tá? E o mais legal que eu acho, ela é falível. E isso que faz uma grande diferença em relação ao conhecimento filosófico. Nada do que a gente escreve hoje, do que a gente descobre hoje, é definitivo, absoluto, final, permanente, verdade universal para sempre, para todo o universo. Não é. Ele é falível. A gente descobre baseado nos nossos experimentos, baseado na nossa verificação, baseado nos nossos fatos, na nossa reprodutibilidade, mas a ciência sempre sabe que existe uma margem de erro. A ciência sempre sabe que amanhã ou depois pode aparecer uma novidade e que vai derrubar a teoria vigente hoje. E isso que as pessoas, os críticos da ciência, acham isso uma fragilidade, eu considero a grande glória da ciência. Porque senão era muito fácil. Senão a gente determinava todas as leis universais permanentes e em algum momento a gente ia acabar com nossas dúvidas. Isso não vai acontecer. O que é o método científico? O método científico é um caminho ordenado que a gente vem com uma série de regras e procedimentos, que obviamente não vou apresentar na palestra hoje. Eu desenvolvo uma disciplina de metodologia científica aberta a todos os pós-graduações da universidade, tá? Ia ser em março e não foi. Vamos ver quando é que vai ser, né? Então, o método científico é uma forma de vir guiando o seu pensamento, tá? É um instrumento que vai fazer com que você consiga chegar àquela reprodutibilidade, àquela experimentação, àquela, né, verificação de fato, tá? Então, o método é, portanto, um instrumento racional para adquirir e para demonstrar conhecimentos, tá? De uma forma geral, isso daqui é bastante importante, é um manualzinho prático para vocês, depois eu tenho um desenho aí, um fluxograma que é interessante, tá? A gente começa com uma pergunta. Na minha disciplina de metodologia científica, eu falo para todo mundo isso. Qual é a sua pergunta? Esse daí, gente, não é fácil. E eu sugiro, embora não sejam meus alunos, eu sugiro que seja o dever de casa de todos vocês. Qual é a sua pergunta com relação à sua dissertação, à sua tese, com relação à sua pesquisa? Qual é a sua pergunta? Qual é
a lacuna do conhecimento que você quer ajudar a preencher? Qual é a informação que a gente não tem? Claro, para eu saber qual é a informação que eu não tenho, eu tenho que ter estudado muito para saber quais que eu já tenho. Volto para a transmissibilidade da cultura. Tá? Item 2. Quando eu tenho uma pergunta, eu crio uma hipótese. A minha hipótese é uma possível resposta para a minha pergunta. Então, se eu não conseguir formular uma pergunta, eu não vou conseguir formular uma hipótese. A minha hipótese é de acordo com o que a gente já sabe, e de acordo com, às vezes, alguns experimentos preliminares, e de acordo com o meu conhecimento e minha ideia, a hipótese é o que eu considero a resposta mais provável para aquela pergunta. Então, eu formulei uma hipótese. Agora, eu vou, de fato, trabalhar com método científico para comprovar ou não a minha hipótese. Então, eu vou fazer coleta de dados, análise e interpretação. Vamos para o desenho que é mais interessante para vocês. Então, vamos lá. Não adianta eu apontar, não sei se vocês estão vendo, mas vamos lá. Dúvida, pergunta, problema. Então, é a minha pergunta. Qual é a lacuna do conhecimento que eu estou trabalhando? Tá bom? Mas só consigo ter essa pergunta depois de estudar muito o meu tema. Porque é muito provável que você esteja, aluno de mestrado principalmente, tentando criar a roda de novo. É muito provável que o que você acha que é uma pergunta já tenha sido amplamente estudado. Tá? Então, estudem muito para achar a sua pergunta. Quando você tem a sua pergunta, você pode, então, formular a sua hipótese. Então, a sua hipótese é a mais provável resposta para a minha pergunta. E agora, então, eu vou criar um desenho experimental, vamos seguir a linha azul. Agora, então, eu vou criar um desenho experimental que vai comprovar ou não a minha hipótese. E esse desenho experimental vai passar por experimentação no laboratório, observação a campo, aí vai depender do tipo de pergunta, né, de como eu fiz esse meu desenho para conseguir ter comprovações, né, dados que me permitam trabalhar com a minha hipótese. Esses resultados, então, serão avaliados, né, por métodos estatísticos ou por N, dependendo do tipo de ciência que eu estou fazendo, né, e eu chego à minha conclusão. A minha conclusão, eu tenho duas opções. Ou eu comprovo a minha hipótese, aqui na linha verde, à direita, ou a minha hipótese não foi comprovada, na linha vermelha, à minha esquerda. Então, vamos para a minha hipótese não foi comprovada. Se a minha hipótese não foi comprovada, eu tenho duas opções. Ou eu continuo achando que a hipótese é legal, mas o meu desenho não foi bom, e eu volto para revisar o meu desenho. Ou eu confio no meu desenho foi maneiro, mas a minha hipótese não se comprovou. Então, eu vou reformular a minha hipótese. Porque o meu objetivo é responder a minha pergunta. Tá? Mas vamos imaginar que a minha hipótese foi comprovada. Então, eu aceito a minha hipótese e eu começo a repetir. Repito no meu laboratório várias vezes, com diferentes condições, para que isso tenha mais solidez, aumenta o meu N e tal. E depois essa repetição vai ser generalizada, é a reprodutibilidade. Nós vamos ter outros pesquisadores ao redor do mundo trabalhando, por isso aquela importância que a gente sempre fala que material e métodos tem que estar bem descrito para que alguém possa reproduzir, né? E aí, então, com a reprodução generalizada da sua pesquisa e com a repetibilidade se confirmando, então você tem uma teoria que, com o passar do tempo, às vezes séculos, se torna uma lei ou princípio. Tá? Então, essa seria a ideia do que é o pensamento científico. Se está fora desse esquema, não é científico. Volto a repetir, não disse que não é verdade. O que eu disse é que não é científico. O desenho do estudo é que vai definir a qualidade do seu trabalho científico. Então, isso é muito importante. Quando você tem a pergunta e você formula a hipótese, é muito importante que o seu desenho, de fato,
você tente eliminar as variáveis, né? O desenho ideal é aquele que fixa todas as variáveis e deixa variar somente a variável em estudo. Tá? Nem sempre a gente consegue trabalhar com isso, não é? Principalmente quando você está trabalhando com ensaio clínico, com seres humanos, você tem menos manipulação, é mais difícil, não é? Todas as interações, por exemplo, né? Com alimentares ou medicamentosas, ou tudo isso, é muito difícil. Então, por isso, muitas vezes, a gente ainda precisa, embora isso tenha diminuído bastante, isso é importante a gente lembrar, a experimentação animal, mas isso também é outro assunto. Tá? Então, o desenho do estudo, o ideal é que você consiga fixar todas, identificar as variáveis que podem interferir de antemão e tentar fixá-las o máximo possível, calculando o seu grupo de trabalho, aumentando o N, ou tentando um N talvez menor, porém bastante homogêneo, né? E aí você vai conseguir fixar variáveis e deixar variar apenas a variável em estudo. Esse seria o ideal. A pergunta principal. Nunca esqueça quem é o sujeito da ação. Gente, é o que eu mais vejo em aluno de pós-graduação. Ele começa com um projeto e daqui a pouco ele está totalmente em outro, porque ele se anima com um ou outro achado, tá? E ele sai da sua pergunta principal. Isso eu vejo toda hora. E aí depois ele chega com 2 anos e diz, não deu tempo. Claro que não deu tempo, você queria fazer 6 teses em uma só. Né? Não vai dar tempo. Não perca o foco. O tempo todo você tem que lembrar quem é o sujeito da ação. Quem é a sua pergunta? Qual é a pergunta que você formulou lá atrás e que você agora precisa responder? Tá? Sempre que você tiver dúvida e achar que está se perdendo, você volta para esse desenho. É assim que tem que ser. Se não for assim, não é científico. Tá? Então, esse é um recado muito importante. Tá? Quem é o sujeito da ação? E uma outra coisa muito importante que eu quero falar, gente, já para concluir, tá? Foi bem rápido, Joana, vai poder ter bastante debate. Gente, não se faz ciência sozinho. Tá? A época das grandes estrelas já passou. Na verdade, cada vez que a gente vai estudar um pouquinho de história científica, a gente descobre que as grandes estrelas também não trabalhavam sozinhas, eles simplesmente ofuscavam os seus auxiliares, né? Principalmente se eram auxiliares mulheres, isso tem sido amplamente divulgado ultimamente, né? Mas o fato é que a gente só trabalha com cooperação, e cada vez mais. Ninguém vai saber tudo sobre o assunto, ninguém vai ter todos os equipamentos, ninguém vai ter toda a expertise, ninguém vai saber interpretar todos os dados, tá? E a sua equipe, para ser uma equipe de sucesso, ela tem que ser a mais diversa possível, tá? Diversidade científica, diversidade de pensamentos, tá? Eu sou microbiologista veterinário, eu trabalho com o pessoal da reprodução, como a Joana, eu trabalho com o pessoal de cirurgia, eu trabalho com o pessoal de parasito, eu trabalho com o pessoal de inovação, eu trabalho com engenheiros, eu trabalho com matemáticos, eu trabalho com biólogos, naturalmente, né, biomédicos, eu trabalho com químicos, me ajudam bastante os químicos, farmacêuticos, me ajudam bastante dentro do laboratório, tá? Trabalho com pessoas que vivem outras realidades, cooperações com outras universidades, tá? Não no sentido que melhor ou pior, às vezes você está um pouco mais avançado, um pouco mais tal, mas o colega ali menos avançado tem alguma coisa muito importante para te ensinar também e para colaborar com você, tá? Colaboração não é caridade, é bem diferente, tá? Ambos ganham, tá? Então, assim, eu ainda vejo muita gente que acha que vai conseguir trabalhar sozinho. Não vai. Um bom projeto de pesquisa, uma boa linha de pesquisa, é aquela linha que agrega muita gente. Tá? Quanto mais gente e quanto mais diverso for esse grupo de trabalho, mais chances tem de elaborar hipóteses criativas e, de fato, criar desenhos experimentais válidos e rigorosos,
que possam, de fato, levar a hipóteses que venham a ser comprovadas. Tá? Então, esse é o meu último slide, mas eu queria mostrar, eu queria terminar com esse. Tá? Já que eu tenho tempo, eu quero lembrar, se não preenche essas 5 características, não é científico. Lidar com fatos, ser comprovadas por experimentação, essa é a única que tem exceções. Sistemático, trazendo uma evolução do conhecimento. Verificável e reprodutível, como eu falei lá naquele desenho, naquele fluxograma. E sempre, gente, sempre admitam, o cientista, por definição, é humilde, embora a sociedade veja os cientistas como seres prepotentes e arrogantes, Pianei, na verdade, o cientista, por definição, é humilde, porque ele começa dizendo que não sabe, só sei que nada sei. Ele começa trabalhando nas lacunas do conhecimento. Quem sabe tudo é o ignorante. Né? Ele sabe tudo. Né? Não é o caso do cientista. O cientista não sabe nada. E quando ele sabe alguma coisa, ele sabe hoje, à luz do conhecimento que a gente tem hoje, à luz do equipamento que a gente tem hoje. Porque a gente sabe que amanhã pode mudar. Essa é a beleza do conhecimento científico. Muito obrigado a vocês. Deixa eu